Fala galera, mais uma vez aqui na área, professor José Vitor. Hoje a gente vai trabalhar com um dos conteúdos mais corriqueiros dentro das provas de concurso público, que é a respeito das avaliações dentro do contexto escolar. Cobra-se muito porque é a ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia para verificar o processo de ensino-aprendizagem do nosso estudante. Então, por isso, as bancas gostam de se apropriar desse conteúdo e de colocar algumas dificuldades dentro dos itens para que a gente consiga avaliar. Por isso, nós trouxemos 10 questõezinhas para a gente verificar qual o tipo de pensamento mirabolante das bancas de concurso público. Vamos lá? Vamos lá, vai dar certo, hein? Vamos lá. O item 1 fala o seguinte, ó. Na busca de sanar, deixa eu colocar aqui no meu marca-texto, né, na minha caneta, na busca de sanar as dificuldades dos estudantes, o professor deve fazer uma avaliação padronizada. Padronizada, né? Para eles, né, para os estudantes. Pois assim ele terá um bom parâmetro em relação aos investimentos que deverá fazer. E aí, o item está certo ou o item está errado? A avaliação que o professor deve fazer, ela tem que ser padronizada? E aí? Errado, né? Um absurdo colocar que a avaliação é padronizada. Os nossos estudantes, eles são diferentes, né? Então não tem como eu colocar a mesma avaliação para todos os estudantes. Eles estão em contextos sociais diferentes e isso eu devo respeitar. Eles vêm com uma carga de conhecimento que deve ser respeitada dentro do processo de ensino-aprendizagem. Por isso o item 1 está errado. Item 2, da banca Quadrix também, né? A avaliação diagnóstica dos conteúdos, que são requisitos para o ano em que o estudante está, é uma das estratégias que os docentes devem utilizar para verificar se os estudantes estão com defasagem na aprendizagem. E aí, é a avaliação diagnóstica que vai fazer isso? Sim ou sim? Sim, o item ele está certo. Mas, professor, eu não sei o que é avaliação diagnóstica. Pois bem, vamos verificar aqui os tipos de avaliação que a gente tem, né? Nós temos a diagnóstica, nós temos aqui também a somativa e temos também a formativa. Tá, professor, e qual que é a diferença entre as três? Vamos lá. A diagnóstica é aquela que a gente utiliza para verificar o nível de conhecimento do nosso estudante, né? A gente geralmente aplica nos primeiros dias de aula, né? Na primeira semana, que a gente vai verificar o nível da turma, o conhecimento que o nosso estudante tem, aquilo que a gente pode conseguir evoluir, tendo em vista aquilo que ele já apresenta. Então, aqui seria a nossa primeira avaliação, né? A chamada diagnóstica. A somativa é aquela que o professor ela faz ao final do período letivo, né? Ao final do primeiro bimestre, em que ele vai aplicar provas, testes, né? Testes. Então aqui é uma avaliação do conteúdo, né? Chegou no final do período letivo, você aplica esses instrumentos aqui relatados e verifica se o estudante aprendeu ou não. A formativa, que é utilizada pela Secretaria de Educação, ela quer o quê? Que o aluno seja avaliado durante todo o período em que ele estiver na escola, né? Então é uma avaliação que vai contemplar o dia a dia do estudante, não vai contemplar apenas um dia com as provas, com os testes, né? E sim o desenvolvimento dele a partir do momento em que ele chegar em sala de aula e a partir do momento em que ele sair em sala de aula. Então aqui é uma avaliação mais completa, né? É uma avaliação que vai levar em consideração a capacidade do nosso aluno de aprender, né? Vai respeitar ele na sua integralidade, né? Então aqui é uma avaliação mais completa, né? A gente vai respeitar o nível de aprendizagem dos nossos alunos e aquilo que ele vai conseguir aprender durante o ano letivo, né? Então essa aqui é a que a Secretaria de Educação utiliza, né? Recomenda que a gente utilize. Vamos voltar ao nosso item, ó. Item 2, né? Falando a respeito da avaliação diagnóstica, falou a respeito da defasagem na aprendizagem e falou que é uma das estratégias que os estudantes, que os docentes utilizam, né?
para verificar se os estudantes estão com defasagem, né? A gente viu que o item está certíssimo. Muito bem. Item 3. A leitura em voz alta de textos em língua inglesa é situação oportuna para avaliação contínua e construção do processo de ensino-aprendizagem. E aí, esse item está um pouquinho confuso, né? A leitura em voz alta de textos em língua inglesa. E aí, o item está certo ou está errado? O item, apesar de estar um pouquinho confuso, ele está certo. Uai, por que ele está certo? Porque, querendo ou não, a leitura em voz alta de textos de língua inglesa é sim uma estratégia que pode ser utilizada no processo de avaliação contínua, né? Claro, a gente tem várias e várias formas de avaliar, né, de ensinar, mas a leitura em voz alta também é uma delas. Portanto, o item está correto. Item 4. O processo avaliativo inclui o momento em que o professor informa a cada estudante o resultado da correção da atividade, né? Então aqui, o processo avaliativo inclui o momento que o professor informa a cada estudante o resultado, a correção da atividade, pois, com base nisso, ambos podem melhorar o processo de ensino-aprendizagem. A gente dá um feedback ao aluno. É um método que é correto ou é um método que não é correto? Aqui fala de feedback, né? E aí, tá certo ou tá errado? Tá certíssimo, com certeza o nosso aluno vai ficar satisfeito em entender aquilo que ele pode melhorar, né? Então o feedback é um momento importante dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Portanto, o item 4 está correto. Item 5. O professor pode realizar avaliações comparativas, solicitando que os alunos respondam em uma ficha, ao final de cada aula, o que consideram ter aprendido e o que não entenderam. Nesse caso, as respostas são lidas, categorizadas e retomadas pelo docente no início da aula seguinte. E aí, o item está certo ou o item está errado? A gente pode, no final de uma aula, aplicar um questionário para verificar o conhecimento do nosso aluno e na aula seguinte retomar o conhecimento que por hora ficou perdido? Sim ou sim, a gente pode? A gente deve, né? Isso aqui é um método de avaliação muito interessante, né? Que você vai, aula após aula, verificar se o estudante conseguiu entender o conteúdo ou não. E a partir disso, retomar, né? Então é um norte muito interessante para a gente dar prosseguimentos nas nossas aulas com os nossos alunos. Portanto, o item 5 está corretíssimo. Item 6. A avaliação somativa deve servir como guia para o professor e seus alunos, tornando a construção do conhecimento um processo leve, eficaz e personalizado ao considerar e respeitar as individualidades. E aí, o item está certo ou o item está errado? O item está errado, né? Não seria a somativa que faz isso, e sim a formativa, né? Aqui, ó, formativa. É o conceito da nossa avaliação formativa, né? A somativa, ela vai fazer uma avaliação ao final de cada período, né? Ao final do bimestre que você aplica uma prova, né? A formativa não, a formativa ela vai contemplar o nosso estudante durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o item 6 está errado. Item 7. A avaliação é importante como diagnóstico e percepção de fatores que vislumbram preventivamente um estudante e seu processo de ensino-aprendizagem. E aí, a avaliação, ela é isso que a gente acabou de ler? Ela é um importante diagnóstico? Sim. Ela é importante com relação à percepção de fatores que vislumbram preventivamente um estudante? Sim. E é importante relacionado ao seu processo de ensino-aprendizagem? Com toda certeza. A avaliação é de grande valia para nós que somos professores, né? O item 7 está corretíssimo. Item 8. Atividades orais, como apresentação e trabalhos em grupo, devem ser evitadas na matemática em função da subjetividade inerente a esse processo de avaliação? E aí, quer dizer que nas aulas de matemática a gente não deve trabalhar com apresentações, a gente não deve trabalhar com trabalhos em grupo. E aí,
Que item maluco, né? O item está completamente errado, né? É incentivado que a gente trabalhe em grupo, que a gente compartilhe o conhecimento, com o conhecimento entre, né, os estudantes, né, que eles possam opinar, ter voz. Então o item 8 ele está totalmente fora de lógica. Item 9. A autoavaliação não é um instrumento de avaliação indicado para o contexto da educação básica. Autoavaliação, né? É a oportunidade que a gente dá ao nosso aluno para ele identificar se ele próprio conseguiu aprender ou se não conseguiu aprender. É um feedback que o nosso aluno dá, né? E aqui fala que ele não é um instrumento de avaliação indicado para o contexto da educação básica. Pois o jovem ainda não tem maturidade para analisar devidamente o próprio desenvolvimento. E aí? Esse item está muito fácil da gente responder, né? Obviamente que ele está errado. A autoavaliação é um dos métodos que a gente pode sim se apropriar e levar para dentro de sala de aula, pois é por meio dele que a gente coloca o nosso aluno para refletir sobre todo o processo que ele teve contato. Então, nada mais justo do que ele falar, professor, de acordo com as suas aulas, consegui aprender. Professor, de acordo com as suas aulas, eu não consegui aprender, né? E essa autoavaliação coloca um tom de sinceridade por parte do aluno. E isso é muito legal, isso é incentivado dentro das escolas públicas, né? A questão da autoavaliação. Portanto, o item 9 está errado. Item 10. A avaliação deve ser abrangente e refletir um julgamento o mais preciso possível daquilo que o estudante aprendeu. E aí, a avaliação ela deve ser abrangente? Sim, óbvio. E ela deve refletir um julgamento o mais preciso possível daquilo que o estudante aprendeu. A gente tem que levar em consideração aquilo que o estudante aprendeu durante o processo de avaliação. Sim ou sim? Óbvio que está certo. O item 10 está corretíssimo. Esse item 10 foi de graça, né? Muito fácil, muito simples. Pois bem, verificamos aqui 10 questões a respeito de um dos conteúdos que são mais cobrados. Vimos que, por mais que seja cobrado, não é difícil, né? Basta que a gente entenda o que é uma avaliação diagnóstica, formativa e somativa, saber as diferenças e saber interpretar o item. Precisamos entender que a nossa educação ela não é pautada somente em provas e testes. Pode ser aplicado? Pode, mas tem que levar em consideração todo o processo que foi feito com o nosso estudante. Esse processo é de grande valia. Devemos levar em consideração também a importância daquilo que o estudante traz de casa como conhecimento, traz por meio da sua construção social. Isso também é de grande valia para ser levado em consideração ao final do período letivo, né? Então é isso, um conteúdo muito tranquilo, muito simples, muito de boa. Espero que todos vocês tenham conseguido gabaritar essas 10 questões e a gente se vê em breve com mais 10 questões, tá bom? Um forte abraço do seu amigo, professor José Vitor.